Olá pessoal, no outro vídeo a gente viu uma introdução ao conversor Buck, então a gente viu suas etapas de operação e as suas formas de ondas. Agora nesse vídeo a ideia é ver o projeto desse conversor Buck operando no modo CCM. A primeira coisa que a gente tem que projetar é o ganho estático de tensão. Então em regime permanente, a ideia é que a corrente inicial e final do indutor seja a mesma. Então como a gente viu, a corrente do indutor, ela parte da IL mínimo, vai a IL máximo e ela volta a IL mínimo. Então, o que a gente tenta fazer aqui? Que essa variação de corrente que a gente tem na primeira etapa seja igual à variação de corrente que a gente tem na segunda etapa. Fazendo isso, a gente já encontrou delta IL on, a gente já encontrou delta IL off. Então, variação de corrente na primeira etapa, variação na segunda etapa. Manipulando isso aqui, a gente vai ver que esse frequência de chaveamento corta, esse indutor L corta, e aí o que a gente fica aqui? Vin menos VO por DUT, menos VO por 1 menos DUT. Abrindo isso aqui tudo, a gente vai ver então que o DUT cycle da primeira etapa, ele é diretamente o ganho estático. O ganho estático é VO por VI. Então a gente consegue projetar o DUT cycle olhando apenas o ganho estático de tensão. Outra maneira de obter isso, em vez de fazer pela variação de corrente, a gente faz que a tensão média no indutor é zero. Então a gente faz um sobre período para fazer a média, tensão da primeira etapa mais tensão na segunda etapa, isola isso, a gente vai chegar nessa mesma equação, onde o DUT da primeira etapa é o próprio ganho estático, VO por VI. A próxima coisa que a gente precisa projetar, então, é encontrar a corrente média no indutor. Então, se a gente olhar aqui, esse nó, IL é igual a IC mais IR, mas a gente definiu que para operação em regime permanente, a corrente média no capacitor vai ser nula. Então, a corrente média no indutor, que é IC mais IR, como IC é nulo, valor médio, a gente tem que a corrente média no indutor vai ser igual à corrente média de saída. E a corrente média de saída, como está usando uma carga resistiva, é VO por R. Agora cuidem, isso aqui é verdade para o conversor Buck. Outros conversores, isso aqui nem sempre é verdade. A gente também pode encontrar o valor máximo e o valor mínimo dessa corrente. Então, o valor máximo da corrente vai ser o valor médio, mais a variação dividido por 2. E o valor mínimo, o valor médio, menos a variação dividido por 2. Então, como só muda o sinal aqui, eu abri só para IL mínimo, mas é só mudar esse sinal para mais aqui que vocês vão ter o IL máximo. Então, IL médio, VO por R. Aqui eu coloquei um dos delta IL. Então, o delta IL off, foi o que eu escolhi aqui. Então, a gente tem que a variação de corrente é metade. Pega essa variação de corrente, divide por 2 e desconta lá do VO por R. Então, o delta IL mínimo que a gente tem vai ser dependente do VO, da carga, do DUT cycle, da indutância e da frequência de chaveamento. Para garantir a operação no modo de condução contínua de corrente, ou modo CCM, a gente precisa ter uma corrente mínima maior que zero. O limiar de operação, ou seja, a operação crítica, vai acontecer quando essa corrente for igualzinha a zero. Quando ela for exatamente igual a zero, a gente está naquela transição entre o modo CCM e o modo DCM, que é a operação crítica. Então, fazendo essa corrente mínima exatamente igual a zero, a gente vai conseguir isolar esse L. Esse L aqui vai ser o nosso L crítico. Fazendo essa equação igual a zero, isolando, a gente tem que a nossa indutância crítica, ela vai ser 1 menos DUT cycle, vezes a resistência de carga, dividido por 2 vezes a frequência de chaveamento. Essa é a nossa indutância crítica. O que acontece? Para operar em modo CCM, a gente não pode permitir que essa corrente vá a zero, ou seja, a gente precisa acumular energia nesse indutor, a gente precisa ter um indutor grande o suficiente para que essa corrente não seja zero. Então, para garantir o modo CCM, a gente precisa ter uma indutância maior que essa. Então, essa aqui, que é a nossa indutância crítica, é o valor mínimo para operação no CCM. A gente vai ver que no outro, no DCM, esse valor crítico vai ser o nosso valor máximo. Uma dica prática aqui é que tipicamente se trabalha com uma indutância de 20 a 25% maior que essa indutância mínima, para que mesmo que haja variações paramétricas no método de produção, vocês não tenham uma troca de modo de condução. Então a gente coloca ali 20 a 25% maior para garantir isso. E essa frequência de chaveamento, normalmente a gente acaba trabalhando com alguma coisa acima de 20 kHz, porque é o limiar da audição humana, né? O humano, então, escuta de 20 Hz até 20 K. Então, a gente acaba trabalhando, normalmente optando
por frequência de chaveamento acima de 20K. Obviamente que no ambiente industrial, onde há proteção, o uso de EPI como protetor auricular, pode-se trabalhar com frequências menores do que isso. A questão é que vai ser ruído audível. Então tem que ponderar o local de aplicação, se vocês vão poder trabalhar então com uma frequência abaixo de 20K. Então, o projeto de indutância a gente pode fazer pela variação de corrente. Então, a variação de corrente na primeira etapa a gente já encontrou e a variação de corrente na segunda etapa. Então, se a gente tem o delta e o L, a gente somente isola esse L e a gente chega numa equação de projeto da indutância do conversor, dependendo dessa variação de corrente. Então, a variação de corrente que a gente tipicamente utiliza é uma coisa entre 20% e 40%, é o que a gente usa como delta e L aqui. Então, com essa equação, vocês conseguem projetar o conversor, lembrando que esse valor que vocês vão encontrar aqui, se vocês botarem de 20% a 40%, ele já vai ser maior que esse crítico, mas eu sempre aconselho os alunos a projetem pela equação e confiram também se esse valor é maior que o crítico. O próximo componente que a gente vai projetar é a capacitância. Então, a gente já considerou que o ripple era baixo, mas para garantir que esse ripple é baixo, a gente tem que projetar essa capacitância. Então, se a gente der uma olhada lá na nossa forma de onda de corrente, que a gente já tinha definido no outro vídeo. Então, está aqui o nosso IC. Então, aqui eu só dei um zoom nele para ficar um pouco maior. Então, aqui no eixo, acima do eixo 0, aqui, nós temos o ΔQ positivo, ou seja, a carga do capacitor. Aqui e aqui, a gente tem as áreas de descarga do capacitor. Então, se a gente considerar que esse capacitor está carregando nesse triângulo aqui, a gente pode fazer pela área do triângulo. Então, metade da base vezes a altura. Então, a gente tem que a área desse triângulo vai ser o período de chaveamento vezes o delta L dividido por 8. E a gente sabe também, lá da capacitância, que a variação de carga é C, variação de tensão. Então, essa variação de carga que a gente fez pela área, igualando essa variação de carga da área com C delta VO, a gente consegue chegar que a variação de tensão no capacitor vai depender da variação de corrente no indutor, 8 vezes a frequência de chaveamento, vezes o valor da capacitância. Substituindo esse delta IL aqui, por um dos delta IL que nós já temos, eu substituí aqui pelo delta IL off. Então a gente tem que o delta VO vai depender do VO, 1 menos o duty cycle, 8 vezes a indutância, a capacitância e a frequência de chaveamento ao quadrado. Então só notem porque esse delta VO aqui está sendo expresso em volts, tá? Normalmente a gente fala em ripple percentual, tá? Então isolando esse C aqui e o delta VO, e eu peguei esse VO e também joguei para baixo aqui, para ficar mais claro para vocês. Então, a capacitância de saída, 1 menos do duct, 8 vezes a indutância, delta VO dividido por VO, frequência de chaveamento ao quadrado. Então só cuidem, delta VO em volt, e se a gente pegar esse termo inteiro aqui, como a gente está pegando delta VO e dividindo pelo seu valor médio, isso aqui já vai ser o nosso valor percentual. Por isso que eu peguei aquele VO que estava lá em cima e joguei para baixo, para ficar mais claro de vocês enxergarem. Alguns livros não tem esse delta, esse VO embaixo aqui, porque eles consideram que esse delta VO já está em porcento. Então cuide da anotação dos livros. Tá? Então, delta VO em volt, então acaba sendo percentual se vocês considerarem esse termo inteiro como ripple. Tipicamente, o que a gente utiliza aqui é um ripple menor que 10%. Tá? Por último, a gente precisa fazer a seleção dos semicondutores. Então, se a gente olhar lá nos nossos gráficos, a corrente ID máxima é o próprio IL máximo e a corrente na chave máxima é o IL máximo. Então, a corrente máxima do diodo e da chave, a própria corrente máxima do indutor. Se nós olharmos aqui, a tensão no diodo máximo é o Vin e a tensão máxima na chave é o Vin. Nós precisamos de um diodo e de uma chave que suportem tensão igual ou maior que Vin. E um diodo e uma chave que suporte uma corrente maior ou igual a IL máximo. Normalmente, aqui, dica também, é utilizado aqui uma margem de segurança ali de 10, 20% pelo menos. Tá? No nosso primeiro vídeo, então, a gente viu o conversor Buck, como analisar as etapas dele, chegamos na forma de onda, e agora, nesse nosso segundo vídeo, a gente chegou nas equações de projeto. O próximo vídeo, então, a gente vai ver como simular esse conversor e algumas questões práticas de projeto.